Muito bem, pessoal. Primeiro exercício, você tem que preencher as lacunas. Ele vai trazer um resumo do que a gente aprendeu e as informações importantes para o nosso conteúdo. Os átomos de maior estabilidade eletrônica são os gases nobres, pois têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. Nós vamos lembrar que o hélio só tem 2 elétrons na última camada, certo? Mas todo gás nobre... Oi. Qual que é a página, Pro? É a página 17, do LIP. Obrigado. Do LIP. De nada. Eu posso continuar? Então, vou continuar. Nos compostos moleculares, os átomos se unem por ligações covalentes, que são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Então, a gente vai lembrar que quando o elemento não é um metal e ele está precisando receber elétrons, ele faz ligação covalente com outro não metal que também precisa receber elétrons. Então, eles vão compartilhar esses elétrons, tá? São classificados como compostos moleculares. Compostos moleculares são formados por ligações covalentes. Na ligação iônica, um átomo perde, se transforma num cátion, enquanto o outro átomo ganha e se transforma num ânion, certo? Então, na ligação iônica, é metal com não metal. Os átomos dos metais tendem a perder elétrons e os átomos de não metais tendem a ganhar elétrons. Então, metal com não metal faz ligação iônica. Exercício 2. A fórmula N. O que significa esse tracinho? Cada tracinho é um par de elétrons compartilhado, certo? Então, ele fala assim, ó, N compartilhando com N, indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 pares do quê? 3 pares de elétrons. Cada tracinho é um par de elétrons. E aí eu pergunto para vocês, por que o nitrogênio compartilha 3? Ele compartilha 3 porque ele está na família 5. Se ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Para completar a camada, faltam 3, que é para chegar no 8. Por isso, ele precisa desses 3 elétrons compartilhados com outro átomo de nitrogênio. Ok? Exercício 3. Com base nos números da camada de valência do hidrogênio, que, ó, o que significa Z? Número atômico. Item 1. O oxigênio, 8. Nitrogênio, 7. Complete o quadro. Então, você tem que fazer a distribuição de Linus Pauling para poder descobrir quantos elétrons tem na última camada, porque você vai representar somente os elétrons da última camada de cada um deles, certo? Então, no caso, quando você faz a distribuição eletrônica do hidrogênio, ele só tem um elétron, então ele compartilha um aqui, ó. Eu estou com o mouse bem na divisão. Então, na última camada do hidrogênio, é um elétron. Então, o gás hidrogênio são 2 hidrogênios juntos para poder completar a camada, certo? Então, eu preciso de 2 hidrogênios, eu vou colocar só um traço. Por que só um traço? Porque cada traço significa um par de elétrons. Então, uma ligação simples. Estão compreendendo esse exercício? Se vocês não tiverem, aí eu venho aqui para... Abro a minha câmera e eu faço aqui
no vidro? Vocês preferem que eu faça esse exercício no vidro? Sim. Sim, né? Então, talvez vocês tenham que sair e voltar, né? Para poder enxergar a minha tela. É isso? Vamos lá. Ver se vocês conseguem enxergar. Espera um pouquinho. Eu ainda não abri, tá? Espera só um pouquinho. Tô colocando as coisas aqui. Vou abrir agora. Sim? Estão enxergando aqui? Pessoal, preciso que vocês me respondam. Sim, pronto. Dá para enxergar? Eu tô com a caneta azul. Dá dando para enxergar? Sim, pronto, tudo bem. Tá, então vamos lá. Para fazer esse exercício, tem que fazer a distribuição de Li nos paus. O hidrogênio é 1, S1. Certo? O oxigênio, 1S2, 2S2. Sim? E o nitrogênio. O que tem na última camada de cada um? Quantos elétrons tem? No hidrogênio tem 1. No oxigênio tem 6. No nitrogênio tem 5. Certo? Então, se eu tiver que desenhar meu oxigênio, quantos elétrons, quantas bolinhas você vai colocar? 6 bolinhas, porque eu só represento a última camada. Se eu tiver que colocar um nitrogênio, quantas bolinhas? Ah, faz bolinha, xizinho, sim. Sim? E no meu hidrogênio, um só. O primeiro exemplo é o gás hidrogênio. Ele fala assim, ó, gás hidrogênio. Certo? O gás hidrogênio é sempre H2. Por exemplo, você utiliza o gás oxigênio. Você não usa só o oxigênio. Você não usa O2. Por que você usa O2? Porque ele está buscando a estabilidade eletrônica dele, do oxigênio. No hidrogênio é a mesma coisa, H2. O que significa esse H2? É um hidrogênio compartilhando elétrons com outro hidrogênio. Então, assim, ó, você coloca a fórmula eletrônica, que é mostrando os elétrons. Depois, ele pede para você colocar o tipo de ligação. É uma ligação simples. Qual é a outra maneira de eu representar esse compartilhamento de elétrons? É colocando um traço. Ok? Então, se eu voltar lá no meu exercício, Heitor, é que agora eu troquei. Abre o seu microfone. Agora você tem que estar vendo o livro. Confere. Abre o seu microfone e responda para mim. Ô, Pro, Oi. depois você pode só voltar lá, só pra eu tirar uma foto? Ah, não, eu vou voltar. Eu só quero mostrar a sequência aqui para vocês. Eu vou voltar lá. Eu não terminei ainda a explicação. Eu só trouxe de volta aqui
Só para a gente poder, vocês colocarem as informações certinhas. Tá? Então, vamos lá. Ó, Heitor, você está vendo o livro? Na fórmula molecular, você coloca que você precisou de 2 hidrogênios. Na composição, você coloca 2 átomos de hidrogênio. Na fórmula eletrônica, você coloca os elétrons. Na fórmula estrutural, você põe o tracinho. E o número de ligação simples. Ok? Eu vou voltar lá na tela. Heitor, agora você está vendo o vidro? Responde que agora eu consigo ver aqui no seu... Sim, sim. Posso continuar, então? Pode. Ô, Rafa, o traço é quantos elétrons eu compartilho. Ok? Rafa, me dá um ok aí que você entendeu a professora te respondendo sua perguntinha. O número de traço depende de quantos parzinhos você vai compartilhar. Então, cada traço é um par de elétrons. É um par de elétrons, que não é um par. Um tracinho significa um par de elétrons. 2 tracinhos, 2 pares de elétrons. Ok? De nada. Vou continuar. Agora, se vocês quiserem escrever, eu consigo acompanhar. Quem pediu para tirar uma foto? Ó, tá dando aí para tirar foto? Vê aí. Eu posso levantar um pouquinho mais para cima para tirar? Posso. Ó, vê. Deu? Sim? Foi, obrigada. De nada. Eu vou apagar o gás hidrogênio para a gente fazer o oxigênio, tá bom? Vamos lá. Agora, ele está falando para a gente fazer o gás oxigênio. O gás oxigênio não é só o oxigênio, é O2. Então, gás oxigênio. Certo? Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? 6. Então, vou ter que colocar 6 aqui, ó. Aí eu preciso de um outro oxigênio, porque eu estou falando gás oxigênio. Certo? Agora aqui, Rafa, ó. Quantos pares de elétrons eu vou compartilhar? 1, 2. 2 pares de elétrons. Então, o tracinho, 2 tracinhos. Fórmula molecular, O2. Ele tem 2 ligações. Ele tem uma ligação dupla, que a gente chama, né? Seria 2 simples, mas é uma ligação dupla. Isso, só o que eu compartilho. Porque seria assim, ó. Essas 2 bolinhas é desse oxigênio que eu fiz de preto agora. E as outras 2 bolinhas é do outro oxigênio. Cada um empresta 1. Tá bom. Posso prosseguir? Alguém vai tirar foto? Não sei, Gi, você vai tirar foto, Gi? Ou eu posso apagar? Oi, tirei, professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Gi. Eu só não entendi como que eu fiz isso aí, mas e como que eu vou colocar isso na tabela, entendeu? Então, a primeira coisa que a tabela pergunta é qual é a composição? Sim. A composição? Não é isso? O2.
Então, O2, perfeito. Aí qual que é a outra pergunta? Qual é a fórmula? Fórmula eletrônica. Se a fórmula é eletrônica, eu tenho que mostrar os elétrons da última camada. Sim? Ah, entendi. Então, essas bolinhas aí. São os elétrons da última camada do oxigênio. Fórmula eletrônica. Eletrônica porque são os elétrons, ok? Ok. Tá. Aí qual que é a outra pergunta da tabela? Estrutural. Fórmula estrutural. Essa aqui, ó. É os pares que você compartilhou. Aí tem que fazer a bolinha e os 2 tracinhos. Essa bolinha é o oxigênio, tá? Sim. São os 2 oxigênios com 2 tracinhos, por quê? Porque houve 2 compartilhações de elétrons para ficar com 8, né? Que é 6, 7, 8. 6, 7 e 8. Entendi, Pro. Aí depois a próxima pergunta é tipo de ligação. Tem uma ligação dupla. Aí uma ligação dupla. Tá bom. Uma ligação. E esses nomes, professora, tipo, vai ser sempre, vamos dar exemplo, se fosse 3, ia ser uma ligação tripla. 3 ligações? Ou uma ligação tripla. Ah, entendi. Que é o que a gente vai fazer agora, que é o nitrogênio, não é? É. Então, agora eu vou fazer o nitrogênio, tá? Tá bom, professora, obrigada. E aí, vai acompanhando e vai vendo se você está entendendo, senão a professora explica de novo. Vou lá, tá? Tá bom. Professora? Oi. Pode falar. Oi, querida. Assim, eu aprendi já como que descobre quantos elétrons vai ter na fórmula eletrônica. Perfeito. Mas eu não consegui entender ainda onde eu vou colocar elas. Ah, não tem. Qual é a ordem? Tipo isso. Por exemplo, eu falei para você que tem 5 elétrons, aí tem nitrogênio. Você quer colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui? Por exemplo, é isso? Isso, Então, não tem uma ordem certa. Mas presta atenção se eu colocar desse jeito que eu coloquei aqui, tudo espalhado. Ele precisa compartilhar, ele tem 5, ele precisa compartilhar 3, ok? Para chegar no 8. 5, 6, 7, 8. E eu coloco outro nitrogênio assim, eu quero colocar aqui, ó. Posso colocar aqui? Ah, eu posso. Agora eu vou compartilhar o elétron. Esse parzinho com esse. Aí, esse aqui eu quero aqui com esse aqui, ó. Aí esse aqui eu quero, é aqui. Olha só que bagunça. Você pode? Pode, ué. Você compartilhou quantas vezes? 3. Dá para entender que foram 3? Sim ou não? Sim. Só que aí ficou um pouquinho bagunçado, não ficou? Então, qual que é o nosso pensamento? Para organizar para nós mesmos, porque a gente vai precisar resolver o exercício. Se eu sei que ele tem 5 elétrons e precisa 3, é interessante que eu coloque as 3 aqui nesse cantinho para poder ficar mais fácil o meu compartilhamento. Ó. Sim? E o outro eu ponho aqui, ó. Ah, mas eu quero colocar as duas aqui. Não, pode pôr. Não tem problema. Tá? Aí eu ponho aqui, ó. 1, 2, 3. Entendeu? Entendeu? Eu não sei quem perguntou. É que eu não tô. Tá bem baixinho o seu microfone. Quem responde? Quem tá? Não tô ouvindo, gente. Eu não sei quem é que tá falando, mas eu não estou te ouvindo. A Carol, a Carol. Oi, Carol. E aí agora? Deu para entender com relação aos elétrons? Então, vamos lá, vou continuar. Então, precisa de 2 nitrogênios. N2. Compartilhou 3 vezes. 1, 2, 3.
sim? O que mais que ele pergunta? Uma ligação tripla. Uma ligação tripla. Ai, tem alguém. Ó, ô, Rafa. Como assim o número máximo, Rafa? Não entendi. Você pode ser mais clara na sua dúvida? É assim, tipo, na hora que você for colocar as bolinhas na fórmula eletrônica, tem um número máximo? Você vai colocar no máximo 7 bolinhas, porque são os halogênios, a família 7A. Ah, tá bom. Agora, se for um gás nobre, Rafa, ele tem os 8 elétrons na última camada, lembra? Aí você coloca Sim. 8. Mas como a gente está fazendo ligação iônica e ligação covalente, todo mundo está tentando chegar no 8. Então, você vai colocar no máximo 7 bolinhas. Sim, tá bom. Tá bom? Obrigada. Quem é que está tirando foto? Já tirou? Posso apagar? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vamos continuar. Esse exercício ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender? Eu vou voltar no compartilhamento e no nosso livro. Tudo bem aí? Então, vamos lá. Observe as moléculas de água, gás carbônico e oxigênio. Tá certo? Então, água, gás carbônico e oxigênio. Número de átomos na água. Quantos átomos tem na água? 1, 2, 3. 3 átomos. Quantos átomos tem no gás carbônico? 1, 2, 3. Quantos átomos tem no oxigênio? 1, 2. Muito bem. Agora, quantidade de elementos químicos. Então, assim, elementos diferentes, tá certo? Na molécula de água tem 2 elementos diferentes, ó, o vermelho e o branco. Então, são 2. No gás carbônico, o preto e o vermelho, 2. E no oxigênio só tem um elemento químico. Tipo de substância. A 1 é uma substância composta, tem 2 elementos. A 2 é composta também, ó, 2 elementos diferentes. E a 3 é substância simples, formada pelo mesmo elemento químico. Tipo de ligação, ó. Hidrogênio, carbono e oxigênio não são metais. Não sendo metal, todas as ligações são covalentes, compartilhamento de elétrons. Agora o tipo de ligação, ó. Aqui é uma ligação simples, aqui é outra simples. Então, 2 ligações simples. Aqui, ó, dupla e dupla. 2 ligações dupla. E aqui, uma ligação dupla. Ok? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, aí tem que ser pelo microfone, porque aqui eu não consigo ver o que vocês escrevem. Posso continuar? Me dá um sim no áudio aí. Posso continuar? Sim. Tá bom. Agora, na tabela periódica, alguns grupos de elementos químicos com tendência a doar e outros a receber. Quem doa elétrons? Metais. Ok? Complete o quadro. Metal alcalino, que é a família 1A, tem um elétron, perde um. Metal alcalino terroso 2A, 2 elétrons, perde 2. Alumínio, que é metal, 3 elétrons, perde 3. Quando eu falo do grupo do nitrogênio,
eles têm 5 elétrons, quer ganhar 3. Lembra que a gente viu o nitrogênio agora há pouco. Calcogênio é o grupo lá do oxigênio. Tem 6 elétrons, quer ganhar 2. E os halogênios têm 7 elétrons e quer ganhar 1. O máximo que o elemento doa ou recebe são 4. Então, se ele tiver 5 elétrons na última camada, ele recebe 3. Ele não vai doar 5, ele recebe 3. Agora, quando ele tem 1 na última camada, com certeza ninguém vai doar 7. Então, ele doa esse elétron. Ok? Essa tabela aqui é para ajudar a entender as famílias dos elementos, como eles se comportam. Pro, a Carol tá com dúvida que ela não tá conseguindo falar no microfone. E ela queria entender por que todas são covalentes. Aqui em cima, no exercício 4, confere aí para mim. É, né? Por quê? Ó, hidrogênio não é metal. Oxigênio não é metal. Então, não metal com não metal faz ligação covalente. Gás carbônico não é CO2? Carbono com 2 oxigênios? Carbono não é metal, oxigênio não é metal. Ligação covalente. O2. Oxigênio não é metal, que ligou com outro oxigênio que também não é metal. Certo? Carol? Dá um ok aí pra galera e a galera manda um áudio, porque eu não consigo enxergar. Ela entendeu, Pro. Tá ótimo. E o 6, que é o nosso último exercício. Vamos lá, ó. Ele coloca magnésio, potássio, alumínio, cloro, oxigênio e flúor. Repara, ó. Essa família aqui, os metais alcalinos. Essa daqui, metais alcalinos terrosos, certo? Calcogênios e halogênios. Tudo bem? Só para a gente poder identificar. Ele fala assim para você. Ó, onde está localizado o grupo e o período de cada elemento? Qual é o grupo do magnésio? O grupo dele é o que está na vertical. É 2 ou 2A. E o período? O período é na horizontal. Ó, 1, 2, 3. Então, o magnésio está no grupo 2 dos metais alcalinos e no terceiro período. Sim? Então, vamos lá. Próximo. Potássio. O grupo dele é 1 e o período 1, 2, 3, 4. Grupo 1, que é o metal alcalino, período 4. Você vai encontrar, parece aquele jogo de batalha naval, né? Que você vai localizar o elemento na tabela, através do grupo e do período. O alumínio, ó, o alumínio está aqui, ó. O grupo dele é o 13 ou 3A e o período, ó, 1, 2, 3. Período 3, ó. Grupo 13, período 3. O cloro, grupo 17, período 1, 2, 3, período 3. O oxigênio, tá aqui, ó. Família 16, período 1, 2, ok? 16 e 2. E o flúor, família 17 também, os halogênios, período 1, 2. Período 2. Ok? Sim. Aí o exercício fala para você, classifique se é metal ou não metal. Se o magnésio está no grupo dos metais alcalinos, ele é um metal. Se o potássio está nos metais alcalinos, ele é um metal. O alumínio é metal, ninguém tem dúvida.
O cloro tá aqui, ó, nos não metais, o amarelinho é não metal. Oxigênio é não metal e flúor é não metal. Nós já sabemos que metal quer doar e não metal quer receber. Quando eu for ver o metal, eu olho a família e a família que ele está é quanto ele quer doar. Então, por exemplo, o magnésio está em que família? Família 2. Então, ele vai doar quantos elétrons? 2. O potássio está em que família? Família 1. Vai doar quantos? 1. O alumínio está na família 3. Vai doar quantos? 3. Magnésio 2 mais, porque 2 é doar, né? Potássio mais e alumínio 3 mais. Até aqui vocês entenderam? Posso prosseguir? Sim. Eu só não entendi como que você reduziu o 13 para o 3. Não, é assim, ó, existem dois tipos de classificação. Eu posso numerar a tabela, olha aqui, ó, de 1, que é o número preto aqui em cima, a 18, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 18, tá vendo? Eu posso numerar ela desse jeito, ou eu posso dividir em 2 grupos. Eu posso dividir no grupo A e o grupo B. O grupo A é o grupo das extremidades, que nós chamamos de elementos representativos. Então, eu vou falar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ok? E a galera aqui do meio, eu vou chamar de B. 3B, 4B, 5B, ok? Então, os elementos de transição, eles estão no grupo B. E os elementos representativos estão no grupo A. Então, pode ser 13 ou 3A. Deu para entender? Eu posso dividir, quando eu expliquei a tabela periódica, eu falei isso para vocês, eu posso dividir em 2 classificações. Ou eu vou seguindo de 1 a 18, que nós chamamos de grupo, ou eu divido a tabela periódica em 2 grandes famílias, a família A e a família B. A família A são os representativos e a família B os de transição. Então, não é que eu reduzi, eu posso dar esses 2 nomes para a família. Você entendeu o que eu acabei de explicar? Sim, Pro. Ficou claro? Sim. Sim? Então tá bom. Agora, se o cloro está na família 17 ou 7, porque se eu usar a classificação A e B, eu já sei quantos elétrons tem na última camada, ó, 7. Se ele tem 7, ele precisa de quanto? De 1. Se ele tem 6 na última camada, ele precisa de quanto? De 2. Por isso que aqui, ó, o cloro ficou 1, o flúor ficou 1 e o oxigênio ficou 2. Certo? Aí, ele vai pedir para você formar compostos, tá certo? Entre o magnésio e o oxigênio e entre o alumínio e o cloro. Para poder explicar isso daqui, eu vou de novo descompartilhar aí a tela, certo? Vou abrir novamente a minha câmera. Ok? Todo mundo vendo aqui? MgOAlCl. Ele quer que você forme esse composto, certo? Você viu lá que o Mg é 2 mais e que o O é 2 menos. Você viu que o alumínio é 3 mais e o Cl é 1 menos.
Como que fica o composto disso? Você vai usar a regrinha do escorrega. Quem escorrega? O número. Então, esse 2 aqui, ó, esse 2 escorrega aqui para o oxigênio. E esse 2 escorrega aqui para o Mg. Então, o composto formado seria Mg2O2. Mas quando for assim, ó, você pode cortar e o composto correto é MgO. Quer dizer, para o magnésio formar composto com oxigênio, eu vou precisar de um magnésio e um oxigênio. Certo? Agora vamos ver o alumínio. O alumínio é 3, que é do ar 3, e o cloro, que é do ar 1. O composto Al1Cl3. O que isso significa? Que eu preciso colocar 3 cloros para poder estabilizar o alumínio. Seria assim, ó. O alumínio tem 3 elétrons na última camada que ele quer doar. Se o cloro quer 1, ele tem quantos na última camada? 7. Aí ele vai doar esse aqui para o cloro. Ok, correto? O alumínio tá bem? Não, ele precisa doar mais quantos? Mais 2. E ainda não deu. Aí eu coloco mais um cloro. Só que presta atenção. É muito mais fácil eu usar a regra do escorrega quando eu sei a carga do que eu ficar colocando esse monte de elétrons. Então, se o exercício não te pede a fórmula eletrônica, não tem necessidade de você ficar representando os elétrons. Você usa essa regra aqui, ó. Coloca a carga e reflete no outro a quantidade. Então, a fórmula molecular diz assim, ó. O alumínio precisa de 3 cloros para estabilizar. Ligação iônica. E o magnésio precisa só de um oxigênio. Por quê? Porque o magnésio quer doar 2. E o oxigênio tem 6 na última camada. É um Mg e um O. Certo? Entenderam? Quando você tiver a carga eletrônica, você só faz a regrinha do escorrega. Ok? Podemos prosseguir? A Rafa tá... Perfeito, Rafa. Isso, certinho. A Pro vai compartilhar lá a resposta do livro e você vai ver aqui, ó. MgO, Cl, Cl3. Sim? Dúvidas? Escrevam as dúvidas.